Bem-vindos ao meu podcast Vanessa Moreira, junto com você, por uma vida com mais propósito e mais amor. E o podcast é uma maneira de trazer reflexão, informação, construção da sua musculatura emocional. Para quê? Para poder viver os desafios que são construídos na nossa vida diariamente. Para que você não estacione na sua vida, para que a sua vida não passe por você, e sim para que você viva a vida enquanto ela acontece. E o nosso tema de hoje é um tema muito comum na vida das pessoas, principalmente dessa época de vida, que é o divórcio. Hoje, a cada 3 casamentos, um finaliza em divórcio. E o que está acontecendo, ou por que isso vem de uma maneira, às vezes, tão avassaladora, ao invés de começar a ser olhado como uma mudança de plano e de rota? Porque o divórcio, o que ele significa? A finalização de uma história construída, de uma história de amor. E tem problema em se divorciar? Não há problema quando aquilo que você vive já não é uma construção saudável, ou quando não é o que você imaginou, ou quando simplesmente as pessoas mudam dentro daquilo que elas tinham como objetivo. Quando você começa uma história, você é uma pessoa, as suas células são uma, o seu pensamento é uma, você está de uma maneira. E, às vezes, com o caminhar dos eventos, das situações, com as mudanças que a vida proporciona, 2 pessoas que decidiram unir as vidas, de repente elas estão tão diferentes daquilo que fez com que elas começassem uma história, que elas deixam de pertencer àquele filme que foi planejado. Então você viveu um filme e de repente seu personagem de agora não cabe mais naquele filme. E aí você tem que ficar na história? Não necessariamente. Você pode hoje, como a maneira dos eventos acontecem na atualidade, você tem o direito de não continuar. Talvez o grande peso do divórcio seja toda a crença que a gente carrega em relação a uma história a 2, essa história do felizes para sempre. E o que é o para sempre? O para sempre é enquanto a história dura. Se a gente pudesse olhar os relacionamentos como temporadas, eles têm uma temporada, começo, meio e fim. Depois você pode até continuar uma nova temporada com a mesma pessoa, onde se tem a compreensão que as 2 pessoas já não são aquelas de quando começaram uma história, mas tem uma construção a 2. Quando tem uma distância muito grande desse 2 e um engessamento da história, fica um procurando no outro aquele que era e jogando cobranças e ofensas daquilo que não é mais agora, um querendo encaixar o outro na forma ideal. Por exemplo, num relacionamento entre 2 pessoas, o que é preciso fazer? Gostar de quem está do seu lado e não querer que quem esteja do seu lado seja a pessoa que você idealizou para o seu filme. Ficar tentando colocar o seu parceiro dentro do personagem do seu filme de amor que você idealizou é extremamente nocivo. É muito patológico, porque é tão agressivo para você quanto para o outro. Porque fica o tempo todo você mostrando que o outro não se encaixa, querendo que o outro seja outro, e o tempo todo o outro mostrando para você, de repente, que você não é aquele também que se encaixa. E o que acontece? As pessoas vão adoecendo dentro de um comportamento automático, porque para preservação daquela decisão que foi tomada num outro momento da vida, num outro filme. E aí se arrasta dor, histórias, e aí um se torna a muleta do outro, as pessoas ficam com jogos e manipulações de pertencimento, muitas vezes um desfazendo do outro, ou 2 pessoas que vivem vidas completamente diferentes, que não se tocam mais, que não estão mais com amorosidade um com o outro. E isso é casamento? Com certeza não.
Casamento é uma construção, sim, com dificuldades, com coisas boas, com aprendizado, mas uma construção a dois. Uma pessoa une a vida com a outra, o relacionamento entre duas pessoas é para crescimento. Quando você percebe que estaciona ou começa a minguar, será que esse ainda é o lugar de se estar? E se você pode perceber que acabou, antes mesmo de acabar, e começar a tomar decisões para finalizar esse ciclo com o mesmo respeito que o ciclo começou, seria fantástico. Mas o nosso cérebro entende que para acabar algo, aquilo não tem que servir mais. E aí começa um comportamento de depreciação do casal, onde um começa a ver só o lado ruim do outro, como se fosse uma autorização inconsciente para poder deixar a história. Então eu tenho que provar que essa história é muito ruim. E aí a gente começa a pôr o olhar só naquilo que não dá, que não serve, que não é bom. É uma autodepreciação e uma depreciação do outro até que consiga acabar. E quanto tempo leva entre você tomar a decisão, ou seja, perceber que aquela história não é mais, conseguir executar a decisão, ter o divórcio, e depois de ter o divórcio, ainda vem um período de luto e sofrimento por conta de crenças, inconsciente coletivo, de como deveria ser, de quem errou, de quem não errou, que também duram anos. Então, muitas vezes, o divórcio, ele é um processo de anos. E vale a pena por tanto tempo de vida, em tanto sofrimento. Seria genial se a gente pudesse simplesmente ter a generosidade de olhar para nós mesmos, não como, eu errei de ter casado com essa pessoa. Mas, olha, essa história não atende mais quem nós somos agora, quem nós estamos agora. Vamos ser gentis e generosos de finalizar com o mesmo respeito que começamos, para que se possa continuar a vida com outra pessoa ou sozinho, mas para que se possa continuar o movimento de vida. E até, por que não, torcer pelo bem do outro. Porque quando você ama de verdade alguém, você precisa dar a esse alguém um espaço infinito. Amar é entender até quando não é mais. Amar a pessoa que se é. E não um apego da história que você montou na tua cabeça. E a hora que você consegue amar aquilo que foi bom e que não foi bom, e entregar a história para que a vida cuide, você pode sim admirar o seu antigo parceiro ou parceira, mesmo na finalização. Que legal se a pessoa continuar a ser feliz. E que legal se você também. Claro que primeiro olhar para você, porque é o seu filme, é a sua vida. Mas desejar para o outro aquilo que você desejaria para você. E não ficar no apego da história, desejando para o outro que ele perceba o quanto você era boa e ele não viu, o que ele se ferre para que você possa ter o seu valor atendido pelo outro. Desejar que tudo aconteça. Se você fica nisso, eu vou te contar, você ainda está presa no casamento, mesmo divorciado. Porque tem que seguir. Mas agora eu me separei e de repente a pessoa não contribui como deveria, ou então tem filhos envolvidos e fica uma provocação. É como se tivesse casado, você fica na mesma informação. Eu, Vanessa, me divorciei há 3 anos, em 2016. E claro, como todo divórcio, não é simples. Como todo divórcio, eu tomei a decisão antes mesmo dela acontecer, mas eu também não tinha certeza da minha decisão, até que ela aconteceu. E por um tempo eu também fiquei remoendo essas coisas, até que eu entreguei. Eu falei, não é mais. Claro que tenho 3 filhos, então tem aqueles eventos que acontecem que eu não concordo, que eu gostaria que fizesse diferente. Mas o que adianta? Se eu não estou mais casada, eu só posso aceitar. Eu vou ficar comprando briga daquilo que não é? Não. O mais importante agora dessa história de amor que eu vivi é a saúde emocional dos meus filhos, é que o pai seja um bom pai para os meus filhos daquilo que ele vê como bom pai. E que eu seja uma mãe boa para os meus filhos daquilo que eu enxergo como mãe. E não necessariamente o que eu vejo que ele deveria fazer como bom pai é feito. E daí? Eu vou pôr a minha regra na vida do outro, que eu já não sou mais casada? Não. Ganhar musculatura emocional é a gente lidar com a história que é, para poder deixar a história o mais leve possível, se posicionar, colocar seus pontos quando é necessário,
mas não arrastar mais esse divórcio, porque senão você fica preso ali, e se você conhecer outra pessoa, você vai conhecer uma pessoa na mesma frequência daquela história. Porque no final o filme acontece dentro de uma frequência de vibração. Então, se você está vibrando, sei lá, o descontentamento, as cobranças, as regras, de tudo aquilo que não foi, se você se conectar com alguém novo, um personagem novo na sua vida, você vai se conectar dentro dessa frequência. E aí você fica revivendo ciclos e ciclos de dor. É muito importante se despedir da história. Tem alguns exercícios como, de repente, escrever uma carta para a história de amor que você idealizou e que não foi. Ter o perdão pela história, amorosidade, perdão, praticar o Ho'oponopono, que é uma técnica também de perdão e de entregar a história, mas principalmente soltar, desapegar. Ok, foi o que foi e segue a vida. Isso também serve para términos de relacionamentos, não necessariamente divórcio. Porque a vida ela é um movimento para frente. Ela não é sobre andar para trás ou sobre ficar parado. E que bom que a gente tem a opção de, quando as coisas mudam, finalizar ciclos e poder sim se abrir para um novo ciclo. Quando? Quando você estiver pronto. Dentro de um processo de divórcio, é muito importante pós-divórcio, que faz parte do período de luto, você poder rever aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou, e começar a praticar uma musculatura emocional de amor próprio. Você aceitar o seu fracasso, aceitar os seus erros, aceitar aquilo que não aconteceu. Depois de praticar o amor próprio, aí sim é genial você se lançar a se conectar a uma nova história de amor. Mas antes disso, se você for usar uma nova história de amor para suprir as suas dores passadas, você vai ficar no comparativo de duas histórias. Tem problema? Não. Mas não necessariamente vai te deixar inteiro ou vai te deixar feliz. E você pode depois voltar, enfim, naqueles padrões e ficar sofrendo. Então, a prática do amor próprio... mas Vanessa, quanto tempo tem que ficar sozinho quando tem um término de relacionamento ou divórcio? Não é sobre tempo. Você pode ficar sozinho 1 mês, 1 ano, anos, mas é sobre você se sentir bem. Eu, pessoalmente, eu fiquei por alguns anos aí, pelo menos uns 2, 3 anos, trabalhando muito o meu processo de me olhar, de me ver inteira, a saúde emocional dos meus filhos, construindo a minha vida com eles dentro de toda a novidade desse novo ciclo. E hoje, talvez pela primeira vez nesse tempo da minha vida, eu me sinto disponível para me conectar a uma nova história de amor, que ainda não aconteceu, mas que hoje eu já sinto que tem espaço para isso dentro da minha vida. Então, que momento você sente que você está disponível? Porque antes de ficar disponível, você tem que passar pela autorização. Você se autoriza a viver uma nova história? Você se autoriza a ser feliz num padrão diferente do que você já viveu? Você se autoriza a desapegar da sua razão, do que você via, de que era e que não era? Ótimo. Então, depois que você se autorizar a viver uma nova história, você pode se disponibilizar. A quê? A se conectar com uma outra pessoa que vai vir numa frequência de construção. E quando isso vai acontecer? Quando você, de fato, entregar isso. Pode ser que aconteça um relacionamento, num primeiro momento, mais curto, mais longo, duradouro, um relacionamento de uma amizade que seja muito bom e que te traga bem. E você vai construindo novos padrões. E nesse momento também é interessante você olhar para a sua história e dentro dos seus familiares, pais e as referências que você tem de amor, e compreender que cada um teve a sua história. Não tentar arrumar a sua história do pai, mãe, de tios e tudo mais, e compreender que cada um vive a sua jornada. Às vezes é tão simples a gente falar assim, mas na prática são processos muito intensos de lidar. Eu procurei, claro que tive 1 milhão de turbulências, sofrimento, irritação, descontentamento no meu período de divórcio, mas eu procurei aplicar com a máxima consciência do conhecimento que eu tenho. Então, no dia, por exemplo, de assinar o divórcio, um dia antes, eu tive a oportunidade de conversar com meu ex-marido, de passarmos um dia juntos sobre o que nos levou até aquele momento, de chegar na frente do juiz para assinar, com respeito um pelo outro,
Eu tenho até um selfie desse dia do divórcio, eu, ele e o advogado, um registro de respeito. Porque é isso que eu quero deixar para os meus filhos. Quero que meus filhos tenham a permissão, dentro do meu coração, de amar o pai. E quando o pai tiver uma parceira, enfim, alguém, que eles possam ser amados por essa pessoa. Porque eu acredito na força do amor. Que eu possa um dia ter um parceiro na minha vida que ame meus filhos. Então, por que não distribuir amor, plantar o amor e deixar o amor crescer, sem competir amor? Porque não tem como amar mais um ou mais o outro. Cada amor é um amor. Amar mais o pai ou a mãe, ou ficar aquela briga dentro dos filhos, encaixando nas histórias. Que bom se eles puderem amar muito o pai, muito a mãe, e muito todo mundo que estiver junto e receber amor das pessoas. Amor é algo que você não perde, que você não restringe. Amor cresce. E quanto mais você ama e é amado, mais você vibra amor. E o amor é a grande força de mudança desse planeta. O universo foi criado na frequência do amor. E quando você pode vibrar amor, você pode criar uma realidade daquilo que te atende. Se você ficar numa frequência de sofrimento, você vai criar sofrimento. Se você ficar numa frequência de insatisfação, você vai criar insatisfação. Então, a reflexão sobre términos e divórcios é como um olhar gentil de como poder aplicar isso na sua vida respeitosamente e sem estacionar o seu tempo nessa dor. Porque estacionar o seu tempo nessa dor não é o que vai alimentar o seu coração. Só vai te deixar minguando dentro da sua jornada. Seja gentil com você. Você vai enfrentar a solidão? Vai. Vai ter dias difíceis? Vai ter vazio? Vai. Mas quando a gente também está com outra pessoa, a gente também passa pela nossa solidão, pelo vazio e por dias difíceis. Então não é sobre quem vai preencher a nossa solidão, mas é como nós vamos passar pela nossa solidão. E a cada processo de solidão e vazio é um convite a você crescer emocionalmente, ganhar musculatura emocional e estar mais inteira para o próximo passo. E esse é o recado do nosso podcast, por uma vida com mais propósito e mais amor. E se você quiser chegar mais perto, tem o meu Instagram, @VanessaMoreiraOficial. Tenho a lista VIP do WhatsApp do Bom Dia, WhatsApp 011 97291 8080, e seja muito bem-vindo à minha vida.